Aí eu procurei ter a mansidão de explicar que é João 3,16. Mas pastor, por que não colocou o nome inteiro, ou o versículo inteiro? A ideia é que as pessoas sempre perguntem mesmo a razão do nome. Então lá no meu trabalho um montão de gente viu antes assim, o que é esse negócio de 3,16? Irmão, toda vez é uma chance que eu tenho de pregar. Vai perguntar, alguém vai passar e perguntar lá na frente. Ela é bem na avenida, vocês vão lá. É bem na avenida assim, eles olham e falam, 3,16, que negócio é esse? Irmão, e antes era uma academia, então tem muita gente que nem sabe que é igreja ainda. Estão vendo um movimento lá, a gente cantando no domingo, fazendo barulho. Aí o povo olha e diz, o que é esse negócio? Quando vê 3,16, vai dizer, que trem é esse, rapaz? Aí vão perguntar para alguém, o que é 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esteja orando por nós. Nós somos recém-nascidos. A gente tem aí pouco mais de um mês, e temos inúmeros desafios, mas Deus é bom. Glória a Deus. Vamos ler a palavra? 2 Crônicas, capítulo 2. Pessoal, eu vou trazer muito simples. Com certeza vocês conhecem muito do que eu vou dizer aqui, mas o Senhor me levou esse texto. 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 5 e 6. Estamos seguindo a versão NVT, tem ali na tela. Eu vou seguir por aqui também. E o templo que eu estou para construir, ou que vou construir, será imponente, porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Próximo. É isso mesmo, obrigado. Vamos aos 5 e 6, tá bom? Obrigado. Que o Senhor continue falando com a gente. Amém, irmãos? Nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. E eu quero começar essa reflexão com vocês. E eu quero enumerar um tema dessa mensagem. O dia que Deus mudou de casa. É fundamental para muita gente saber onde o Deus que essa pessoa serve habita. Em torno desse anseio, onde Deus mora, onde Deus habita, qual é a casa de Deus. Cidades foram edificadas em torno disso, culturas foram norteadas a partir disso. Existem cidades que são tão voltadas a responder essa pergunta que ela é considerada até um solo sagrado. Para o judaísmo, esse lugar é Jerusalém. Para o islamismo, que adoram Alá, o local sagrado e onde Deus moraria é o mesmo local do seu maior profeta, Maomé, a terra de Meca. Para muitos segmentos católicos, isso é mais descentralizado. Os padroeiros católicos são canonizados de tempos em tempos. Então, nos mais diversos lugares, nós vemos cidades sagradas. 2 delas eu conheci. Cidades inteiras que têm o seu turismo voltado ao seu Deus, a sua cultura, o seu comércio. Até o nome da cidade é voltado algumas vezes a isso. Eu conheci aqui Aparecida do Norte, e muitos de vocês conheceram, que é uma cidade toda voltada ao seu Deus ali, que é Aparecida. Eu conheci também, numa oportunidade que tive de trabalhar um período fora, eu conheci a cidade de Fátima, em Portugal, que é a cidade da Senhora de Fátima, e todo o turismo do local é voltado a isso. Há um grande templo, um grande espaço, há um grande pátio em que as pessoas pagam suas promessas, acendem velas. No Brasil ainda há outras cidades, como Juazeiro do Norte. Na Índia existem casas, por exemplo, que são a deuses, que são como animais. Eu estava vendo ontem um vídeo que me deixou bastante estarrecido. O templo ao deus rato.
As pessoas em torno daquela comunidade diariamente vão ali fazer suas refeições diante dos ratos. Elas bebem o mesmo leite dos ratos. Elas diariamente vão ali mais de uma vez. E se você pisar em qualquer rato daquele, você está infringindo, até pagando, é obrigado a pagar alguma multa, porque acredita-se que os ratos são, de certa forma, ancestrais dos seres humanos. Veja, o ser humano tem um anseio no coração. E o anseio no coração, primeiro, é conhecer a esse Deus. E alguns projetam esse Deus das mais diversas formas. Para um, Deus é uma vaca. Para uns, Deus é um rato. Para uns, Deus é uma imagem. Para uns, Deus é uma escultura. Para outros, Deus tem outros nomes. E todos esses lugares conseguem responder essa pergunta: onde é que o teu Deus mora? Para os indianos, o Deus rato tem um templo. Para eles, Hare Krishna tem um templo. Para os islâmicos, há um lugar, é Meca. Para alguns devotos católicos, há inúmeras cidades com inúmeros lugares. Mas e quanto a nós? Onde Deus mora? Onde Deus mora? Eu li um livro que mexeu muito comigo, e à medida que eu citar os livros, irmão, não pense que eu sou metido ao nome, pelo amor de Deus, é só você ler depois. Mas há um escritor coreano, David Young Cho, ele escreveu um livro chamado Quarta Dimensão. E quando ele começou a pregar na Coreia, à medida que ele pregava, as pessoas iam ouvindo acerca do Deus que ele anunciava, e que é o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia. E as pessoas perguntavam, certo, onde o seu Deus mora? Porque eu sei onde Buda mora, eu sei onde os outros deuses moram. Mas e quanto a você, irmão David, qual é o lugar onde o teu Deus mora? E ele constantemente dizia: o nosso Deus mora no céu. Só que as pessoas achavam tudo aquilo muito genérico e dificilmente se convertiam, porque elas queriam ter um lugar para acessar e para poder de alguma forma apalpar esse Deus, chegar perto desse Deus e poder conversar e ir até a casa desse Deus. E durante muitos anos ele teve dificuldade de evangelizar aquele local, porque ele não conseguia determinar onde é que o Deus dele morava. E aí ele se colocou a fazer um exercício que eu fiz também. Onde Deus mora? Onde o Deus verdadeiro que nós servimos escolheu morar? Inúmeras vezes na Bíblia ele determinou lugares onde ele manifestaria a sua presença. E o que nos diferenciaria como povo era o fato de a presença de Deus andar com a gente. E aí Deus ele foi algumas vezes se manifestando na história. Abraão, por exemplo, encontrava Deus nos altares que ele levantava. Se eu perguntasse a Abraão, onde você encontra com o seu Deus? Ele diria: a cada altar que eu levanto, o meu Deus se manifesta. Mas ele habita lá o tempo inteiro? Não, porque eu me movimento. E onde eu levanto um altar, o meu Deus se manifesta. Então ali não é a casa de Deus. O próprio Senhor uma vez falou com Moisés: Moisés, eu quero que você construa uma tenda. Eu quero que você erga essa tenda da forma que eu vou te determinar. E assim ele faz o tabernáculo, que era uma espécie de tenda do encontro. E nesse lugar, por mais que todos pensassem que ali seria a casa de Deus, o máximo que conseguiram foi colocar a arca para além do véu, e de tempos em tempos a presença de Deus descia no formato de uma nuvem naquele lugar, e as pessoas sequer conseguiam chegar perto do tabernáculo quando Deus assim se manifestava. Meu Deus. Então, não era possível que Deus Todo-Poderoso cabesse apenas ali naquele tabernáculo. Não é possível que a presença do Deus tão glorioso fosse tão manifesta no meio do seu povo, porque as pessoas não davam conta nem de chegar perto quando ele assim se manifestava. E a pergunta continua ecoando: que casa pode comportar esse Deus? Que casa pode comportar esse Deus? Davi ele ficou tão incomodado com esse assunto que, como vocês me antecederam aqui, disseram, houve um tempo em que ele começou a se incomodar pelo fato de ele ter uma casa maravilhosa, um palácio maravilhoso. O palácio dele era feito nos mais nobres materiais, e a arca que representava a presença de Deus, o máximo que tinha naquele tempo era uma tenda simples. E ele começou a dizer: Senhor, me incomoda o fato de eu ter uma casa nobre e a sua presença estar simplesmente numa casa que é feita de varas, de bambus, de coisas dessa natureza. Eu quero, Senhor, construir uma casa para ti.
coração. Ele inclusive comunica o desejo para Natanael. E ele fala: Natanael, profeta, eu vou construir uma casa para Deus. Que missão difícil esse homem tentou fazer. Natanael a princípio diz a ele que ele pode fazer, mas quando ele vai indo embora, o Espírito Santo fala com ele, Deus fala com ele, ele volta e começa a dizer: você não vai poder construir a casa, porque as suas mãos estão sujas de sangue. E tem mais uma coisa: Deus não pediu casa nenhuma para você. É impossível que você construa algo para dizer: Deus vai habitar exclusivamente aqui. Mas se você tem o desejo de construir uma casa para colocar a arca dentro, prepara o projeto, desenha, e quem vai construir é o teu filho Salomão. Vocês estão comigo até aqui, amém, irmãos? Paciência comigo aqui nessa introdução. Deus começa a dizer para Davi o seguinte: eu nunca morei em casa nenhuma que vocês fizeram. O tabernáculo não me coube, o monte não me coube, os altares não me couberam, os lugares que vocês fizeram não deram conta. Além disso, de todos os lugares que as pessoas tentaram determinar, o máximo que eles conseguiram foi fazer para Deus não uma casa, mas uma sala de visita que ele ia de vez em quando. Uma casa para Deus. Tinha o desejo de habitar no meio do povo, mas os atributos de Deus, eles eram frontais aos atributos do homem. Nós somos pecadores, Deus é santo. Nós somos errados, Deus é perfeito. Nós somos impuros, Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Quando Salomão ascende ao trono, há um dia em que antes de morrer, Davi diz para ele: meu filho, você ainda é moço e jovem, e eu tenho no meu coração o desejo de edificar uma casa para Deus, uma casa grande, uma casa excelente, e essa casa vai ser conhecida em todas as nações. E eu preparei os materiais, eu já separei gente vocacionada para fazer, eu derramei muito sangue, por isso não posso construir essa casa. Mas Salomão, a missão agora é sua. E aí, irmão, os materiais mais nobres que você pensar, Salomão tinha ao seu dispor: madeira de cipestre, paredes interiores revestidas de cedro, que era madeira nobre, o teto e as paredes revestidas de ouro, os próprios utensílios todos que eram usados, eles eram revestidos de ouro. As pedras eram sob medida, e era feito com tão grande excelência a obra, que a Bíblia diz que nem barulho de ferramenta tinha. As pedras eram encaixadas sobre medida. Já parou para pensar? A riqueza daquele império foi tanta que a obra foi feita com tal perfeição que eles encaixavam as pedras, nem precisava fazer barulho de obra. E aí Salomão começa a raciocinar, e ele faz a pergunta que eu coloquei: ora, eu tenho um desejo de edificar uma casa para Deus, e eu sei que é o anseio de Deus habitar entre o povo, mas até agora o máximo que conseguimos foi fazer um lugar que ele nos encontrava algumas vezes no ano. Mas o meu desejo, Senhor, é que o Senhor habite no nosso meio. Então eu vou edificar uma casa que tem que ser grande, porque o nosso Deus não cabe nem no céu dos céus. Mas eu vou fazer uma casa grande porque o meu Deus é grande. Eu vou fazer uma casa maravilhosa porque esse Deus é tão maravilhoso que ele merece tudo quanto eu tenho para fazer. Só que ele já começa a missão frustrado, porque ele começa a dizer: que casa pode caber Deus? Se Isaías 66 diz assim: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Eu nunca tinha entendido o que era escabelo. Escabelo, irmão, sabe quando uma pessoa senta no sofá? Tem gente que gosta de esticar a perna e põe um banquinho pequeno assim, ó, só para colocar os pés, é o lugar de descanso dos pés. Deus pegou e falou assim: eu vou dizer uma coisa para vocês: o céu é o meu trono, e quando eu quero descansar os meus pés, eu encosto eles sobre a terra. Que casa cabe esse Deus? Responde para mim, irmão. O Maracanã não cabe. Irmão, eu acho bonito aquele templo que tem na Celso Garcia, mas nunca um templo daquele caberia um Deus que conta toda a água da terra como uma gota num balde. Para o Senhor. E aí ele começa a missão dele com uma frustração. Já ele diz: eu vou fazer a casa, Senhor, mas eu sei que essa casa não te cabe. Eu sei que São Paulo não te... Me permita conjecturar. São Paulo não te cabe com toda a extensão que São Paulo tem.
Brasil, maior país da América do Sul, não te cabe. O continente sul-americano, não cabe Deus. O mundo em sua plenitude, não cabe Deus. O universo com as suas bilhões de galáxias são apenas o trono, e a terra é só onde ele descansa os pés. Não cabe Deus. E ele começou com alguns desafios. Primeiro, Deus ia morar num lugar só? Não dava. Se ele é um Deus onipresente, como é que ele vai morar só ali em Jerusalém? A casa poderia ser fechada e inutilizada, como aconteceu muitas vezes. Como que eu vou dizer que aquele lugar é casa de Deus, se acontece de Acaz se afastar de Deus e o templo ser fechado? Deus não tem mais onde morar? Deus não está limitado à casa. Deus não está limitado a espaço físico. Deus não estava limitado a nada dessas coisas. Então toda a missão que ele começou, ela já estava frustrada de cara. Porque como que Deus ia ter uma casa que podia ser destruída? E Nabucodonosor vai lá e destrói a casa. Então no coração do povo continuou um anseio. E esse anseio permeia todo o Antigo Testamento. Quando Zorobabel reergue o templo, há um dia que o Senhor nos agiu para dizer: a glória dessa casa será maior que a primeira. Só que aquela casa, a segunda, ainda não ia caber. Herodes reformou tentando agradar o povo, mas ainda não cabia. E houve um dia em que Jesus começou a responder a pergunta: que casa cabe Deus? Que casa pode comportar o meu Deus? Um dia ele entrou no lugar que era chamado de casa de Deus e tinha um monte de vendilhões no templo. Sabe o que ele fez? Ele disse: a casa do meu pai não pode ser transformada em comércio. Então ele pegou as azorrague, deu uma chicotada em alguns, derrubou as bancas, soltou os animais e ele falou: a minha casa será chamada casa de oração. Ele mesmo olhou para todos os pecados que corromperam aquela casa, e há um dia que ele vira e começa a dizer: olha que conversa estranha ali, Jesus. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Eu já vou chegar onde eu quero aqui. Mas veja, todo o anseio do povo estava em torno da casa onde Deus ia morar, e achavam que a casa que Deus ia morar é a casa que Herodes levantou ou reformou. Aí um dia Jesus virou e falou assim: eu vou destruir esse templo aí e vou levantar em 3 dias. Aí o povo olhou e disse: não é possível. Levou um montão de tempo para construir. Você vai destruir e levantar em 3 dias. Um dia os discípulos estão maravilhados olhando. Aí em Mateus 24 ele olha e diz assim: em verdade eu digo acerca desse templo, que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. O povo começou a olhar. Mas peraí, você disse que é filho de Deus e quer derrubar a casa dele? Aí tem uma palavra, irmão, que pega isso aqui para você entender, e eu já vou chegar onde eu quero e começar a pregar. Um dia Jesus virou, João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas. A gente sempre olha, e não tem problema, tá, irmão? Para esse texto no sentido escatológico, mas para quem que Jesus está falando daquilo? Para os judeus. Eles pensavam que a casa do pai era o templo. Alguns pensavam que a casa do pai era o tabernáculo. Alguns pensavam que a casa do pai era onde a arca estava. Aí sabe o que Jesus disse? A casa do pai será o meu corpo. Eu vou destruir esse templo que é o meu corpo, mas depois de 3 dias eu vou levantar o meu corpo, que se chama igreja. Muita gente entendeu, aplauda o Senhor. Mas só para garantir que todo mundo pegou, mas Jesus está dizendo o seguinte: vocês pensavam que a casa que o meu pai ia ter era o templo de Jerusalém, era o templo de Salomão, era o templo de Zorobabel, era o templo de Herodes, era os altares de Abraão, era a tenda que foi levantada no meio do deserto, mas nenhuma dessas casas comportou meu Deus. Deixa eu dizer qual é a verdadeira casa. A verdadeira casa é o meu corpo, que será derrubado, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar, e o meu corpo, ele se chamará igreja, 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 igreja. Aí veja, havia um anseio no coração do povo: onde Deus vai morar? Jesus morreu, e Jesus morreu na Páscoa. As pessoas, no intervalo de 3 dias, Jesus ressuscita, e durante 40 dias Jesus fica conversando, fazendo inúmeras aparições aos discípulos, certo? E essas aparições ele vai comunicando coisas até o ponto em que ele é assunto aos céus. É o início do livro de Atos. E 10 dias antes do dia de Pentecostes ele vai. Os homens estão olhando para cima, e um varão vira para eles e começa a dizer: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram assunto aos céus, em breve ele vai voltar. Então vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto
vocês sejam revestidos de poder. Olhe para cá, eu vou dar essa explicação e começar a pregar. Olhe bem para cá. Jesus uma vez pegou e falou assim: se o grão de trigo morre ele só. Certo? Se o grão de trigo for deixado, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele germina. Ele cresce. Jesus era esse grão. E esse grão foi enterrado na Páscoa. Quando Jesus sobe 40 dias depois, os discípulos sabem que dali a 10 dias ia começar a colheita. Então você pensa que eles ficaram 10 dias esperando de forma aleatória? Eles sabiam que ia chegar a hora de colher. Eles estão ali pensando: a semente foi plantada na cruz. Jesus falou que nós seríamos o lugar que ia receber essa presença e onde Deus ia morar. Agora vamos fazer o seguinte: vamos perseverar aqui 10 dias, porque depois de 10 dias a colheita vai começar e a gente vai ver o que Deus vai fazer. 10 dias depois, eu quero imaginar essa cena, irmão. Está a Santa Trindade nos altos céus e o povo clamando: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. O Senhor não morou no templo de Salomão. O Senhor não morou no tabernáculo do deserto. O Senhor não morou no templo de Herodes. Mas chegou um dia que Deus disse: eu vou mudar de casa. E a casa que eu vou morar se chama igreja. A casa que eu vou morar se chama Elias. A casa que eu vou morar se chama Paulo. Você pode adorar o Senhor? Você pode adorar o Senhor? Palavra. Deus mudou de casa. Qual é a casa de Deus? A casa de Deus não é Jerusalém. A casa de Deus não é Missão Vitória. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é eu. A casa de Deus é você. Você pode adorar ao Senhor em espírito e verdade. Exaltado é o Senhor para sempre. Exaltado é o Senhor para sempre. Olha o que ele prometeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Aí eu gosto do final do versículo, João 14, 23. E nós viremos para ele e vamos fazer nele morada. Olha para cá. Deus nunca morou em lugar nenhum. O Deus que não cabe no céu dos céus escolheu habitar. Meu Deus! Vou fazer para esse lado aqui. Deus não cabia, irmão, nem no Maracanã, nem no Wembley. Deus não cabia nem na cidade de São Paulo. Deus não cabia nem no maior rio, nos oceanos do mundo. Todos eles, a Bíblia diz que era como uma gotinha dentro do balde. Já falou para pensar, as nações diante dele é uma gotinha dentro do balde. Olha o tamanho desse Deus. Isaías 40 diz que ele olha para os montes e ele pesa. Às vezes eu desço a serra, pastor, e eu fico olhando as montanhas. Irmão, coisa, crente é meio doido às vezes. Eu fico olhando as montanhas e pensando: quanto será que pesa esse negócio? Deus sabe o peso de cada um. Aqui em São Paulo a gente não vê muita estrela, mas na terra da minha mãe, lá no Ceará, quando eu era pequenininho, um dia eu quis fazer igual Abraão e contar as estrelas do céu. Deus sabe o nome de todas elas, e nenhuma delas falta na chamada de Deus. Você tem noção do tamanho desse Deus? Ele chama as águas e joga elas no mar. Ele tem nas suas mãos os 7 estrelas e o Orion. Ele conhece todas as galáxias. Ele é criador dos céus e da terra. Ele é maior que os templos. Ele é maior que a terra. Ele é maior. Toda a terra do mundo ele conta na palma da sua mão. Ele estende a mão e ele cobre o pó da terra. Ele é todo poderoso. Ele é grandioso. E um Deus que não cabia no céu dos céus olhou para mim, olhou para você e disse: eu vou morar em você, eu vou habitar em você, eu vou ser a sua casa, você vai ser a minha casa, você vai ser o meu templo. Eu sinto graça de Jesus para pregar nessa noite, e eu quero declarar nessa conferência do Espírito Santo: nós somos casa, nós somos casa. Deus visitava o altar de Abraão, mas em mim ele mora. Deus visitava o tabernáculo, mas em você ele mora. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Irmão, os locais preparados para Deus não cabiam nele. Os locais preparados para Deus separavam pessoas. Porque, por exemplo, pessoas enfermas não entravam.
Pessoas pecadoras não entravam. Pessoas que tinham deficiências não entravam. Mulheres tinham um átrio à parte. Deus, quando escolheu a gente para habitar, não olhou para nada disso. Ele pega o cadeirante, ele pega o atleta, ele pega o negro, ele pega o branco, ele pega o rico, ele pega o pobre, ele pega o homem, ele pega a mulher. Ele diz: a partir de hoje, você é minha casa, eu vou morar em você. Você vai ser minhas mãos, você vai ser minha voz, você vai ser meus pés. Onde quer que você for, Deus mora lá. Oh glória, oh nome de Jesus. Eu vou começar aqui, irmão. Irmão, até agora é a introdução, aguenta firme. Oh glória! Mas veja, o anseio do David Young Cho era o seguinte: onde Deus mora? Onde Deus mora? No dia que ele entendeu que Deus morava aqui, as pessoas começaram a perguntar. Ele foi um dia pregar, ele estava anos e anos pregando na Coreia, mas não alcançava êxito, né? Aí houve um dia em que ele, lendo a Bíblia, teve essa percepção. Ele começou a dizer: achei a resposta. Deus não mora em Jerusalém, Deus não mora em Aparecida, Deus não mora em Meca, Deus mora onde eu moro. Deus senta onde eu sento, Deus anda onde eu ando. Meu Deus. Irmão, uma das missões lá, a missão da igreja, eu até vi que tem um louvor muito parecido, que é do José Júnior, e é um anseio que ele tem: eu quero ser suas mãos aqui na terra, eu quero ser seus pés aqui na terra, eu quero olhar com seus olhos de graça e amor. A igreja é o corpo visível de Jesus aqui na terra. Glória a Deus por isso. Deus olhou no dia de Pentecostes e falou: eu vou mudar de casa. E quando esse dia chegou, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando Deus veio habitar essa casa, foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você entende que você é casa de Deus? Amém? Diga assim: eu sou casa. Tá legal até agora, né, irmão? Mas deixa eu falar, tem umas responsabilidades que isso traz. E é aqui que eu quero pregar hoje. Irmão, é bom ter o Espírito Santo dentro da gente. Como é maravilhoso conhecer o Espírito Santo. Como é bom saber que Deus, que não sabia, não cabia no céu dos céus, escolheu morar em mim. Mas a primeira lição que eu quero trazer hoje, além dessa que nós somos casa, é a seguinte: quando o Senhor toma uma casa, obrigatoriamente Ele tem que retirar todos os antigos moradores. A Bíblia diz assim, ó, presta atenção no texto: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo um outro mais valente do que ele, e vencendo, tira toda a armadura que lhe confiava e reparte seus esposos. Sabe o que ele está dizendo? Irmão, todo ser humano é uma casa para alguém. Então, não se escandalize com o que eu vou dizer. Ou você é casa de Deus, ou outro ser está habitando aí. Não tem meio termo, irmão. Não existe MST espiritual. O MST espiritual, quem ocupa a casa e quer dar entrada no uso capião é o demônio. E ele guarda a casa até um certo ponto. E quando ele toma conta da casa, alguns se afundam. Quando ele toma conta da casa, as pessoas se viciam. Quando ele toma conta da casa, Efésios 2 diz: nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera sobre os filhos da impiedade. Quem? O diabo. Só que tem um que é mais valente. O mais valente olhou para a casa e falou: não dá para eu dividir a casa com o diabo, não dá para eu dividir a casa com os demônios. Ele é mais valente, ele chutou a porta, ele entrou lá, ele tirou o valente que estava lá, e ele falou: agora a casa é minha, agora sou eu que governo, agora sou eu quem guio. Eu não sei se você compreende o que eu estou dizendo, mas lá fora você era dominado por um outro ser que te levava a fazer coisas terríveis, e você pensava que jamais ia conseguir se livrar disso. Mas veio Jesus, o mais valente, entrou lá e falou: agora a casa é minha, agora a casa é minha. O cigarro vai embora, a droga vai embora, o vício vai embora, a prostituição vai embora. Jesus é mais valente. Jesus é mais valente.
sei que o senhor é crente antigo igual eu. E é com muito respeito que eu digo. Irmão, eu cresci ouvindo louvor. Fui assembleando até uns 2 meses atrás. Irmão, tinha um cantor que minha mãe fazia eu cantar os hinos dele meio forçado quando eu era criança, irmão. E juventude de assembleano é uma benção. Minha mãe gostava muito dos hinos do Cícero Nogueira. Não sei se vocês manjam. Tinha um hino do Cícero Nogueira, irmão. Eu sou de São Paulo, tem coisa que eu não manjo muito, aí eu tive que ir no dicionário. Tinha um hino do Cícero Nogueira que o nome era Tapera Velha. Esse aí é poucos que sabem. Mas, o que é uma tapera? Tapera é uma casa velha. Tapera é casa cheia de capim. Já viram casa abandonada? Casa abandonada não dá nada de bom. É escorpião. É praga. É dengue. Dá até cobra, irmão. Se você não cuidar do terreno abandonado, só dá o que não presta. Então, tapera, de certa forma, é o tipo de casa abandonada. Em alguns lugares do Brasil, ao se referir a uma casa não habitada, abandonada, se usa esse termo tapera. É a casa abandonada, cheia de mato e ruínas. E ao considerar o modo como estávamos antes de Jesus nos habitar, o louvor antigo usou esse termo de uma forma cômica e relatou a nossa experiência. Olha quem você é, irmão. Escuta aí. Pastor, quem é esse aqui do hino? Eu e você. E segura aí que eu não vou te elogiar não. Tapera velha, toda deteriorada, pintura suja, parede rachada, era invadida e o infame invasor dela não cuidava. Mas houve alguém que se agradou da mesma, pagou o preço que ela não valia e decidiu fazer a sua morada a partir daquele dia. Quem foi esse? Jesus. E o que ele fez? O que o hino vai dizendo, é bem poético, né? Entrou na casa e pintou ela de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro. Fez o infame invasor fugir, sem olhar para trás. Entrou na casa e colocou fogo nela, pôs energia e apagou as velas. Quem vê a casa nunca imagina que um dia ela foi uma tapera. Olha! Você pode adorar Jesus? Eu vou segurar isso pra frente, hein? Eu tô bem à vontade, irmão. Tapera velha fui eu lá no mundo, submergido num abismo profundo. Mas eu fui amado por Jesus no dia que Ele me encontrou. Abri a porta do meu coração, Ele adentrou e fez transformação. Agora sou o templo do Espírito de Deus. Já tenho salvação. Você pode adorar, você pode exaltar Jesus. Jesus tomou conta dessa casa, Jesus expulsou valente. Quem é que mora aqui? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por um minuto, exalte a Ele, exalte a Ele. Exaltado é o Senhor para sempre. Exaltado é o Senhor para sempre. A minha casa é habitada e não é invadida. O dono da minha casa moveu os móveis, cuidou das coisas. E ele falou, eu vou reformar, eu vou quebrar o vaso, eu vou refazer. E eu vou fazer da forma que eu quero. Glória ao nome de Jesus. Segundo lugar, eu sou casa de Deus, certo? Mas uma vez que eu sou naturalmente uma habitação, eu devo lutar para manter a casa sempre ocupada. Não dá certo esse negócio de você viajar e deixar um mês a casa fechada, cara. Às vezes você esquece uma coisa simples e você viaja por uns dias, quando você volta, irmão, tá só o sangue, às vezes um lixo que você esqueceu de jogar. Às vezes o cheiro que a casa fica por estar fechada há muito tempo, não é assim? Não sei se você já teve experiência de às vezes alugar um imóvel que está fechado por muito tempo. É mofo que dá, é um cheiro insuportável que dá. As coisas deixam de funcionar, começa a ter poeira, até a energia fica comprometida. A água você não pode confiar, você tem que usar lá, limpar a caixa, dá um trabalho danado, a caixa d'água, tudo, né? A casa nasceu para ser habitada.
Aí olha o que a Bíblia diz: quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso. E não encontrando, ele diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, ele encontra a casa varrida e adornada. Então ele vai e leva outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é muito pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 ao 26. O homem é naturalmente uma habitação, seja de Deus ou de espíritos imundos. Você naturalmente é uma casa. Eu vou dizer com muito temor: alguns de nós vivem a experiência de ter se tornado uma casa limpa, de ter a casa adornada, preparada, mas às vezes a gente não faz questão de manter um novo proprietário na casa. A gente deixa a casa limpa, reformada, mas abre espaço para aquele que antes estava lá, que era um infame, que transformou em tapera, que foi expulso. Só que quando ele volta, ele não volta sozinho. O espaço está livre, o espaço está limpo. Ele volta e traz outros 7 piores com ele. Irmão, eu sei que isso aqui não está escrito, mas eu vou dizer, irmão, quando você encontra Jesus, voltar, irmão, não é uma opção. Não é. Hebreus 10, 38, o justo vive pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lucas 9, 62, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Mas eu gosto mais ainda de 2 Pedro 2. Estão comigo, irmãos? Aguenta comigo. 2 Pedro 2 diz assim: acontecendo de você, eu estou parafraseando o texto, se você conheceu a fé, conheceu Jesus e voltou para trás, o seu segundo estágio é muito pior do que o primeiro. O melhor seria nunca ter conhecido, do que tendo conhecido você voltar para trás. Porque o versículo 22 diz assim: porque desse modo se cumpriu o provérbio que diz: o cão voltou para o seu próprio vômito, e a porca para o espojadouro de lama. Olha lá o texto. Nele se confirma o provérbio: o cão volta para o seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmão, com todo carinho, você aguenta firme. Eu estou falando diante de Deus e de pastores que eu respeito e amo muito, mas eu vou dizer o que eu preciso dizer. Eu ganhei um cachorro. Irmão, pensa uma luta. Aí um dia ela ficou doente, e eu estava com visita em casa. Ela comeu algo que não devia. Eu nunca tinha entendido isso. O meu cachorrinho, ele vomitava, e eu ouvi um barulho. Quando eu olhava, não tinha vômito. O cachorro tripurado, se você não cuidar, ele vai vomitando e lambendo e ingerindo o próprio vômito. E ele fica nesse processo, indo e voltando, indo e voltando. Deus nos chamou para lamber vômitos. Com todo carinho. Deus não te chamou para lamber vômitos que ficaram para trás. Você é herdeiro, co-herdeiro. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Deixa eu explicar esse termo que eu estou dizendo. Jesus habitou em você, o Espírito Santo habita em você, mas às vezes a gente não faz questão de manter ele aqui. A gente entristece ele, a gente extingue ele, a gente apaga ele, o próprio Espírito Santo que habita em você tem ciúmes de você. Você já parou para pensar isso? Tiago 5 fala isso. O Espírito que em vós habita tem ciúmes. Só que a gente não faz questão de manter, até o ponto que a gente deixa a casa livre, a gente tira quem reformou e abre espaço para o infame entrar. A sua casa nunca mais vai ficar vazia. Amém. Só que você tem que escolher: ou você é cheio do Espírito Santo, ou você abre a porta para outras coisas entrarem. E é considerando isso, essa proposta bíblica, que Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero te convidar hoje a fazer um pacto com o Senhor e dizer: nunca mais eu quero perder o Senhor daqui. Porque aqui, eu vou dizer uma declaração de fé: aqui Jesus não só visita, aqui Jesus não só vem ver de vez em quando, aqui não é como no dia da expiação, uma vez por ano. Aqui é casa, e aqui Jesus fica à vontade. Aqui Jesus faz o que Ele quer. Para nós não tem meio termo. Eu quero hoje te convidar a ser cheio do Espírito Santo.
Ouça o que eu vou dizer, irmão. Existe um conceito moderno no âmbito corporativo que é o seguinte: as pessoas não estão querendo mais alugar espaços para as empresas, elas estão fazendo co-work, não é assim? Eu divido espaço com outras empresas, eu pago por uso, não é assim? O prédio não é necessariamente o meu, o contrato não é necessariamente meu, eu apenas pago por uso o espaço. Com Jesus não tem co-work. Jesus é dono. Jesus é dono. E Jesus está dizendo: eu não te divido. Eu não quero perder o meu espaço na sua vida. Eu não quero perder o meu espaço nos seus pensamentos. Eu não quero perder o meu espaço nessa casa que é você. Hoje eu quero te convidar a fazer um compromisso e dizer: eu estou aqui, Jesus, para ser cheio do Espírito Santo. A minha casa é tua. A minha casa é tua. Glória ao nome de Jesus. Vocês estão comigo, amém, irmão? Eu não vou me demorar. Mas veja, você já parou para pensar que uma casa tão grande assim, aliás, um Deus tão grande assim, não poderia caber em lugar nenhum? Se por um lado, irmão, ter uma casa habitada pelo Espírito Santo exige tantas responsabilidades, tantas coisas, os privilégios que ter o Espírito Santo habitando dentro de você proporcionam são inimagináveis. E aqui eu não vou me demorar, mas me deixe dizer uma coisa. E a terceira lição, que eu vou falar, a quarta e termino. Se você puder repetir comigo, diga assim: existem mudanças que são necessárias quando um novo morador habita a casa. Você pensa que o Espírito Santo vai entrar e deixar de habitar? Quando ele chegar, ele vai mover algumas coisas. Deus escolheu habitar em nós. Logo será necessário ajustar todas as áreas da casa do Senhor. Ele vai limpar. Ele vai jogar algumas coisas fora. Ele vai mover algumas. Ele vai reformar outras. O fato é que a casa agora é dele. Vai ficar do jeito dele. Fala com Deus aí. Fala: Jesus, pode habitar aqui. Pode mover. Pode fazer. Tem coisa que às vezes eu não quero abrir mão, mas Jesus está dizendo: eu preciso tirar isso aqui, porque o dono agora sou eu, o dono não é você. Nós não somos de nós mesmos, o nosso corpo não é nosso mais. Nós vivemos para a glória de Deus. Se vivemos é para Jesus, se morremos é para Jesus, se eu ando é para Jesus, se eu respiro é para Jesus. De modo que quer eu viva, quer eu morra, eu sou dele e ele é meu. Uma vez que você é casa, você deve conceder ao dono toda a liberdade para ele agir, para ele fazer, para ele colocar no lugar. Porque hoje a gente canta, e aí, irmão, eu gosto muito dos hinos que dizem. Hoje a gente diz assim: pode morar aqui, pode mudar o que quiser, pode jogar fora. Mas quando Deus começa a mover de verdade, a gente fica dizendo: mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? A casa é dele. Deixa Jesus mover, deixa Jesus fazer. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. Mas pastor, só tem coisa difícil em eu ter o Espírito Santo habitando dentro de mim? Irmão, muito pelo contrário. Considere a grandeza de Deus. Nenhuma casa ia caber ele, mas ele escolheu habitar você. E quando ele vem, ele não só move as coisas. Quando ele vem, ele não só mexe. Quando ele vem, ele não só mexe nas suas prioridades. Quando ele vem, ele não só faz as coisas que nos deixam chateados. Não. Quem é o Deus que nos habita? O que eu vou dizer vocês sabem, mas eu quero te convidar a celebrar isso. Esse Deus que nos habita traz inúmeros benefícios. Quem ele é? Ele é o Consolador. Quem é o Deus que está habitando dentro de nós? É o Deus que nos ensina o caminho. Quem é o Deus que habita dentro de nós? É o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ouça o exemplo que eu vou dizer acerca da intercessão do Espírito Santo que habita em você. Me aguente aqui 5 minutos, eu vou orar já com você. Mas olhe para cá, irmão, já parou para pensar? Se você fosse um outro país do mundo, você está nos Estados Unidos, tem irmão aqui que não fala inglês como eu. Aí você tem lá o irmão Elias que fala inglês, pastor Elias, pastor Júnior, fala inglês. Aí você vai lá e fala, né? Ô pastor, eu quero que me traga um hambúrguer bem gorduroso, cheio de bacon, uma coca de 700. Só tranqueira, irmão.
Apesar que é bom, né? Mas... Aí sabe o que aconteceu, pastor Elias? Ele ia se comunicar em inglês lá com o garçom, não é? Quando chega o teu prato, vem arroz, feijão, um bifinho grelhado, saladinha. Você olha e diz assim, mas não foi o que eu pedi. Não foi o que eu pedi. A gente não sabe pedir o que convém. Meu Jesus! Mas o Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. Às vezes eu estou pedindo para Deus, resolve. Aí o Espírito Santo vai diante do céu e diz, ele não precisa de solução, ele precisa de paciência. Dá mais paciência para ele. Você tem noção do tamanho do Espírito Santo que habita em você? Às vezes eu não sei como orar. O C.S. Lewis diz, pare e pense onde é que você ia estar se Deus atendesse todas as suas orações. Ainda bem que eu tenho o Espírito Santo intercedendo por mim, porque eu peço vingança e ele diz, não, eu vou te dar paciência, eu vou te dar a graça para suportar. Eu peço para ele remover a montanha, mas ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não dá o que eu quero, ele não dá o que eu desejo, ele me dá o que eu preciso. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Esse Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Eu ouvi uma explicação acerca do que é selar para o dia da redenção. É mais ou menos assim. Deus olhou e falou, eu vou te dar a salvação. Aí a gente vai lá e fala, Senhor, que garantia eu tenho? O Senhor, já vou dar a entrada. Sabe qual é a entrada? Meu Espírito Santo. Ele vai te selar, te marcar. Você já é marcado para a redenção e para o dia da minha volta. É como uma marca do céu, olhando para o céu olhar, os demônios olharem, o mundo olhar e dizer, esse aqui é marcado, esse aqui é de Jesus, e o maligno não toca. Você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo dá dons. O Espírito Santo muda o caráter. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo testifica a verdade acerca das palavras de Jesus. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos faz nascer de novo. O Espírito Santo me introduz no corpo de Cristo. O Espírito Santo habita dentro do crente. O Espírito Santo nos cela. O Espírito intercede. O Espírito me dá segurança. O Espírito fala. O Espírito envia. O Espírito capacita. O Espírito leva. O Espírito transporta. O Espírito Santo escolheu habitar dentro de você. Se você puder ficar de pé, eu quero orar com você. O Espírito Santo é fantástico. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus habitando dentro de você. Dentro de você. Irmãos, como a gente perde como igreja em não conhecer quem é o Espírito Santo. Como a gente perde como igreja por não ter um relacionamento com o Espírito Santo. O Francisquinho define como Deus esquecido nos nossos dias. O Senhor está nos chamando hoje. Considere quem habita dentro de você e valorize essa presença, valorize essa graça, valorize esse Espírito que habita em você. Quero te convidar a fechar os olhos. E eu falei tanta coisa, irmão, mas o resumo do que eu digo é: Deus escolheu morar em você. Deus mudou de casa. A casa não é o céu, a casa é você. E eu quero te convidar hoje a clamar: vem, Espírito Santo, e faz o que o Senhor quiser fazer. Vem, Espírito Santo, e muda o que o Senhor quiser mudar. Essa presença é muito grandiosa, essa presença é muito singular. O Espírito Santo capacita a igreja. O Espírito Santo dá dons ainda hoje. E se você crer, receba os dons agora em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Começa a clamar a Ele, começa a clamar a Ele. Fala para Ele que Ele tem liberdade. Fala para Ele que Ele pode operar.
Fala para ele que ele pode agir. O pastor Júnior vai cantar, mas esse é o seu momento de rever o seu relacionamento com o Espírito Santo. A sua casa não está livre, a sua casa não está solta. Há um Espírito que habita nele e ele tem ciúmes de você. Ele zela por você. Ele está te convencendo, te ensinando, te mirando, te levando, te trazendo. Deixa essa casa de adoração pelas verdades que você ouviu essa noite. Se você pode, levante suas mãos e adore a Deus pelas verdades que você ouviu essa noite. Jesus não mora em Aparecida, Jesus não mora em Meca, o Espírito Santo não mora em Jerusalém. Ele mora em mim, ele mora em você. Ele mora em mim, ele mora em você. O pastor Júnior vai louvar, mas você adora o Senhor, você adora o Senhor. Não perca esse momento de exaltar o Senhor. Fala para Ele, fala para Ele. Pode fazer o que o Senhor quiser. Oh, glória a Deus. Liberdade, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade, Espírito Santo.
tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu Se juntar com glória a Deus, aleluia, fica melhor ainda, irmão. Celebra o Senhor por um momento. Celebra o Senhor por um momento. Você é casa, você é casa, você é herdeiro, você é cordeiro. Deus mudou de casa e a casa é você. Deus mudou de casa e a casa é você. Se permita ser cheio por Ele agora. Se permita ser cheio por Ele agora e fala: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e enche a minha casa, enche a minha vida, enche as minhas palavras, enche o meu vocabulário, ocupa o meu tempo, ocupa a minha mente.